A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 40, com o título Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. E Emmanuel desenvolve assim para a gente. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, com as palavras de Emmanuel, convido a todos ao exercício da oração, dizendo assim: Jesus querido, nosso amigo, nosso irmão amoroso, abençoai-nos nesta hora em que buscamos vossa doce e suave companhia, para nos auxiliar na conquista da fé, virtude que verdadeiramente ansiamos por conquistar. Fé na proteção do Alto Mestre, quando somos cercados pelas aflições que embaçam nossa mente, dificultando que encontremos o caminho que conduz aos vossos braços amorosos. Fé na presença de luz dos companheiros espirituais, que nas horas amargas da angústia e da desesperança não conseguimos perceber. Fé, Mestre, na vida que se estende além da vida palpável aos nossos limitados sentidos. Fé, irmão querido, em nós mesmos, no potencial divino que herdamos de nosso Pai e que nos compete desenvolver e ampliar com nosso esforço, nosso trabalho incessante de renovação, para alcançarmos o reino dos céus prometido a cada um de nós. Sustentai-nos, Mestre de Luz, nesse propósito, também na tarefa de desenvolver a serenidade em nossas mentes e corações. Serenidade, Senhor, que é virtude essencial para o nosso aprimoramento espiritual. Com ela, que é o esteio da fé e da esperança, poderemos pacificar nossa alma e levar nossas vibrações para trabalharmos em nosso íntimo o amor, a confiança e a certeza da presença divina nos amparar. E assim, Mestre, te agradecemos. Muito obrigada por nos ensinar o caminho que nos leva à nossa evolução e ao reino do Pai. Fique conosco, divino amigo, hoje e sempre.
Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos hoje, nesta noite, juntos, conhecer um pouquinho mais desta obra linda da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Convido a todos vocês, a partir de agora, juntos, mergulharmos nesse lindo conto do livro Sublimação. Vamos lá? Bem, no livro Sublimação, que é um livro psicografado de Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Leon Tolstói e pelo espírito Charles, esse livro ele foi publicado em 1973. E é muito interessante, né, que esse livro demorou muito tempo para ser publicado, porque vocês vão perceber que ele é dividido em 6 contos. Os 4 primeiros contos são ditados por Leon Tolstói e foram psicografados em 1963. E os 2 últimos, que são os contos de Charles, eles foram psicografados aproximadamente no ano de 1943. E é bem interessante que no prefácio do livro, Dona Ivone já destaca para nós que se alguém perguntasse a ela por que esse livro, esses contos demoraram tanto, né, para serem publicados, ela diz para a gente que ela não saberia responder. Então, quem somos nós para poder responder por que tanto tempo esses contos, esse primor, esses ensinamentos, né, que nós encontramos ao longo deste livro maravilhoso, demoraram a chegar até nós. Por esse livro eu tenho um carinho muito especial. Quando eu cheguei a casa, né, ao Jeep, a gente encontra lá na livraria do nosso querido centro uma série de obras, né, kardecianas e todas as obras da nossa querida Ivone. E aí eu olhava, falei, por onde eu vou começar a ler, né? Por onde eu vou começar a ler as obras da Dona Ivone? Porque são obras que a gente sempre escutava, que são obras de grande profundidade doutrinária, de muitos ensinamentos. Eu falei, por onde eu vou começar? Dona Ivone me ajuda, né? Por onde é que eu começo a ler? Por onde é que eu posso começar a aprender um pouquinho mais, né? E aí eu fui brindada, né, por esse livro. Quando começou, então, o trabalho do romance doutrinário, há 2 anos e meio atrás, a Carmen, então, diretora de doutrina, convidou algumas pessoas, né, e dentre elas estava eu aqui, e o livro a ser trabalhado seria o livro Sublimação. E aí eu falei, bem, então agora eu sei por onde eu vou começar a ler as obras de Dona Ivone. E esse livro me chamou muito a atenção, os 2 últimos contos principalmente. Um deles a gente vai contar hoje, a gente vai compartilhar na noite de hoje. E o outro conto também nós vamos ter oportunidade de conhecer ele, que é o conto chamado Nina, mas que nós vamos conhecer de outra forma no mês de Dona Ivone. Então fica aí a dica para todos vocês. Então, o conto que nós vamos ver hoje, vamos conversar hoje, se chama o conto Evolução. Bem, o que de forma muito resumida traz esse conto? Esse conto, ele traz o descompasso no planejamento evolutivo de um casal. Nesse conto, especificamente, do casal que nós vamos tratar aqui. Essa evolução, ela se deu de forma plena para o Charles, que foi quem psicografou esse conto, quem ditou, na verdade, o conto, nos dias de São Bartolomeu. Quem teve a oportunidade de ontem acompanhar o seminário do nosso querido irmão Rony Ricardo, assistiu ele falando para nós, contando sobre a obra de Dona Ivone, denominada Nas Voragens do Pecado. E é exatamente nessa obra que a gente vai encontrar, então, o relato do que ocorreu nesses dias de São Bartolomeu. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ontem, eu dou a dica para ir lá
no nosso Facebook para poder buscar o seminário de ontem, que vai exatamente falar de quem foi o Charles e como ele realmente alcançou a evolução dele nos dias de São Bartolomeu. Então fica a dica, hein? Bem, então vamos começar o nosso conto. Então, é um conto doutrinário. Por que é um conto doutrinário? Porque ele traz a doutrina do Cristo, né? A doutrina cristã, a doutrina espírita, ao longo de todo o seu relato. Bem, para a gente começar esse conto, a gente vai trazer aqui a questão 173 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela está no capítulo 4, no tema Pluralidade das Existências, e está no item 2, denominado Justiça da Reencarnação. Bem, a questão diz o seguinte: em que está fundamentado o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente. Um bom pai deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorar-se? Não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Por que então nós fomos buscar esta questão? Porque o conto, por ser um conto doutrinário, ele inicia, né, o conto com o seguinte trecho, né, da explicação de Kardec a respeito dessa questão 73. E quem traz para a gente esse trecho é o Charles. Então, Charles começa já o conto Evolução com esta explicação de Kardec a respeito da pluralidade das existências. Então, o que Kardec então vai explicar, né, para nós? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir que o espírito mais existente em existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. Então, Charles começa o conto Evolução, dizendo então que a reencarnação é o meio de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Então, o que a gente pode esperar desse conto Evolução? A gente pode esperar uma trajetória. A trajetória de quem? De um casal. Que, no primeiro momento, eu já vou dizer que o nome um deles é Charles, né? Mas vamos ver aqui, então, quem será a outra pessoa. Bem, relembrando os continentes. Então, temos 7 continentes. Se nós formos situar aonde se passaria, onde se passou esse conto, né? Nós diríamos que seria nesse território aqui, que hoje é chamado Irã, mas que naquela época era o território Pérsia. Então, o conto começa na Pérsia, 40 anos da era cristã. Então, estamos voltando 40 anos na era cristã. Muito bem. A Pérsia, naquela época, era um pequeno país, né? E também a gente está falando, né, que nesse país a gente tinha um soberano. Esse soberano, ele era tirano, ele era orgulhoso e ele era muito explosivo. Então, tudo dependia do humor dele.
né? Então as pessoas não sabiam muito bem o que iam esperar do soberano. Bem, a única preocupação desse soberano era do domínio sobre os súditos escravizados e seus vizinhos mais fracos de poder. Então, a única preocupação dele era exatamente ampliar seu território. Ele queria sempre ampliar o território, ele queria ter sempre mais terras, ele queria ter sempre mais escravos. Então, para ele se preocupava em dominar esses escravos, esses súditos, e ele se preocupava de quem era o seu vizinho fraco para ele poder ir lá e pegar as terras. Então, eram as duas preocupações dele. Qual é o seu nome? Seu nome é Sacarã, mas ele era conhecido como o Temível. Sua justiça dependia do seu estado bom ou mal dos seus nervos, no dia que era recebida a queixa ou o delito de alguém. Então, dependendo do bom humor, se ele recebesse uma informação de algum súdito que cometeu alguma infração, ele poderia decapitar, matar, enfim, ele fazia atrocidades. Mas se ele tivesse de bom humor, ele não tinha essas decisões tão radicais, vamos assim dizer. Bem, mas ele também era um soberano rico, né? Ele era rude, soturno, né? Soturno aqui no sentido de triste, melancólico, assustador, medonho, pavoroso, terrível, sombrio e belo. Ele era muito belo, né? E ele nem aparentava a idade que ele tinha. De tão belo, garboso, ele era. Bem, características, então, de Sacarã. Sacarã, ele era uma pessoa deprimida. Ele vivia sobre uma amargura indefinível. Ele não conseguia compreender de onde vinha tanta angústia de dentro dele, né? Ele era incapaz de um gesto ameno. Ele era incapaz de um carinho, né? Ele criava leis arbitrárias, promovendo guerrilhas pela região, como nós falamos, porque ele queria sempre pegar as terras dos mais fracos, e ele ordenava saques e matanças assim com muita facilidade. Mas, prestem bem atenção, dentro dele, o que mais incomodava ele era essa amargura indefinível. Ele não conseguia compreender. Ele era rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha poder, mas ele tinha uma angústia que ele não compreendia, né? Ele também era culto, né? Sacarã era um soberano que gostava muito de aprender. E ele aprendia com quem? Ele pegava os persas, né? Os persas da época, os cultos, e os egípcios. Então, ele foi uma pessoa que, nesta época, ele adquiriu muito conhecimento. Então, podemos dizer que a asa dele, da inteligência, era bem desenvolvida para a época, né? Mas ele também era sóbrio de apetites carnais. E isso trazia um glamour, um gabor, né? Dentre os seus súditos mais próximos, né? Da realeza, né? Mas ele tinha as inclinações muito interessantes. As inclinações maiores dele eram para as ciências e para a política externa. Então, vejam bem, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa rude, né? Ele era uma pessoa temível, ele também era uma pessoa que gostava muito da ciência, que gostava muito de aprender, que gostava muito de se preencher, né? Curioso, né? Ele era muito curioso para a época. Ele tinha 45 anos, mas ele não aparentava. A gente já falou que ele era muito belo, né? Bem, uma outra situação que acontecia naquela época que se passava é que corriam, então, os primeiros anos após a presença do missionário divino na Terra. Mas a região do magnata persa, então, a
região de Sacarã ainda não havia então chegado ali os apóstolos de Cristo, né? Então, Jesus tinha acabado de desencarnar, né? Mas ele não tinha ainda recebido os apóstolos ali na sua terra. Só as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, que estavam por ali, retornaram, né, à Pérsia, e aí ele ficou sabendo. Então ele tinha alguns rumores, ele ouvia algumas coisas, e a gente vai entender um pouquinho à frente quem é que levava para ele, quem levou para ele essas informações. Bem, uma coisa muito interessante mesmo, a gente já falou que ele gostava muito, né, de situações carnais. Então ele era casado, ele tinha apenas 15 esposas. Mas uma coisa muito interessante é que ele não amava nenhuma delas. Mas ele não tratava nenhuma delas mal. Independente, ele era muito diferente do que aquilo que se vivia na época. Que os homens batiam, que os homens espancavam, que os homens amordaçavam. Não, ele tratava todas as esposas muito bem. Mas ele evitava o contato físico no sentido de carinho, de amor. Então elas viviam sempre nos jardins. Ele frequentemente fazia festas para que elas pudessem dançar e ficar felizes, para poder se mostrar, então, assim, à realeza, aos convidados. E ele gostava muito mais dos seus cães do que das mulheres. Ele brincava com os seus animais, mas não tinha uma relação harmoniosa com as suas esposas. Porém, ele só cometia atos bruscos ou brutos se fosse um caso de infidelidade. Porém, isso raramente acontecia. Bem, e aí é o que a gente falou, né? Ele jamais chicoteava, né? Ele jamais condenava a castigos ou repudiavam, senão por motivos também de roubo e adultério, que raramente acontecia. E concedia-lhe a liberdade se as vias constrangidas. Isso é muito interessante, né? Porque apesar de ele ter 15 esposas, não gostar de nenhuma delas, se ele percebesse que aquela esposa não estava satisfeita com aquela situação, porque ele não gostava, não a amava, ele concedia liberdade. Ele não admitia era o adultério, né? Ele promovia, então, festas suntuosas a fim de que elas pudessem, então, se divertir, né? Junto, então, ao seu rei. Bem, e quando chegava a época do aniversário de Sacarã, vocês imaginam, né? Era uma grande festa naquela região, no reinado, no reino todo. E sempre acontecia festas assim, a festa não durava um dia, ela ia embora, né? Eram vários dias de festa. E o interessante da festa é que, na verdade, cada um levava um presente, então todos os outros súditos de outros reinos, né? Enfim. Bem, mas tinha uma pessoa muito interessante no reino, né? Que se chamava Osmã. Osmã era hoje como se fosse um procurador-geral. E, além disso, ele era o mestre de cerimônias. Então, ele cuidava de todos os festins que tinham no reino. Mas o Osmã, ele se destacava muito pela lealdade que ele tinha a Sacarã. Mas qual era a diferença do Osmã, né? Osmã, ele conheceu Jesus. Ele esteve presente no Sermão da Montanha. Então, Osmã, ele conheceu Jesus de perto. Ele não só conheceu Jesus, como acompanhou Jesus por um tempo, e ele, inclusive, viu Jesus na cruz, né? Ele esteve presente na crucificação do Cristo. E Osmã, então, ele retorna à Pérsia e ele retorna com um ideal. Né? Que ideal que ele retorna? Ele retorna com um ideal de converter Sacarã às suaves doutrinas do Nazareno.
Por quê? Porque ele sabia que Sakarã precisava regenerar seus próprios sentimentos. Porque se ele regenerasse seus próprios sentimentos, que sentimentos? Lembra que a gente falou que Sakarã ele tinha uma angústia que ele não conseguia descrever, que ele não conseguia saber de onde essa angústia vinha? Então, Osman acreditava que se Sakarã conhecesse as doutrinas de Jesus, a doutrina do Cristo, ele conseguiria, sim, regenerar os sentimentos dele e, a partir daí, ele iria diminuir o rigor com o povo. Ele iria deixar de ser tão rude, de deixar de ser tão perverso. Pois é, então esse era o ideal de Sakarã, era o ideal de Osman, perdão, com Sakarã. Agora, por que Osman, né, tinha essa pretensão, já que a gente está falando de um soberano, a gente está falando de uma pessoa que é extremamente rude, que dependia do humor dela, como é que Osman podia ter esse ideal? Porque Osman era a única pessoa que Sakarã ouvia. Para Sakarã, Osman era o homem mais sábio que ele conhecia. E, além disso, para Sakarã, Osman era a pessoa com maior autoridade moral que tinha perto dele. Então, se tinha uma pessoa que era capaz de converter Sakarã, né, ou abrir o caminho para essa conversão, para que Sakarã pudesse chegar aos ensinamentos do Nazareno, era Osman. E aí, ele não foge desse ideal, né? Ele luta por isso. E aí, ele acha uma estratégia. Que estratégia? Então, vai ser no festim do soberano. Então, chegou o aniversário de Sakarã, e durante, então, o festim noturno, né, durante a festa noturna, porque a festa durava horas e horas, dias e dias, Osman, então, ele vai, então, dizer para Sakarã que, no final da festa, onde Sakarã já tinha recebido todos os presentes, todas as joias, todos os ouros, enfim, tudo que vocês possam imaginar, Sakarã já tinha recebido, né? E Osman, então, diz para ele, né? Meu rei, né? Meu soberano, eu vou lhe presentear com uma joia grega, da mais perfeita lapidação. E sabais que este país, a Grécia, possui inimitável dom de criar belezas. Sakarã, então, imagina, então, uma joia maravilhosa. E imaginação a gente já sabe como é que é, né? E vai imaginando aquela joia linda. O que será? Que joia é essa? Como é que deve ser essa joia? Como é que Osman encontrou essa joia? E, de repente, então, Osman sinaliza. Os músicos começam a tocar uma música e, de imediato, entra, então, uma linda joia. Só que é uma dançarina. E essa dançarina, ela dança pelo salão, ela sobe na mesa do jantar, ela come a comida do soberano, ela bota a comida do soberano na boca do soberano. E em nenhum momento, essa joia grega, ela sequer faz uma reverência ao soberano. E Sakarã, então, começa a olhar para ela, como é que abuso é esse, né? Como é que uma pessoa dessa entra na minha festa, eu soberano, e ela sequer me cumprimenta? E aí as pessoas começaram a ficar tensas. As pessoas que estavam no salão começaram a ficar tensas porque sabiam o que ele era capaz de fazer. Ele era capaz de mandar escotear, ele era capaz de mandar matar, porque ela estava sendo abusada e estava evidente aos olhos de todos que ele não estava gostando nem um pouco da situação. E aí, em determinado momento, se faz um diálogo, né? E nesse diálogo, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que é um diálogo que vale a pena a gente
ler juntos, né? E ele diz o seguinte, né? Depois que ela sobe na mesa, derruba a taça, derruba a fruteira, né? Põe-se de pé diante dele, estica o braço, dá o braço a ele para ele poder fazer ela descer. E aí ele pega, né? Surpreso, o monarca levanta-se, toma no braço, desce da mesa e senta-se. Mede ela de alto a baixo e com os olhos negros e brilhantes, fita, como curiosidade insólita para ela, ela deixa-se admirar sorridente, não baixa os olhos, não se curva para beijar-lhe as mãos e, sem a mínima cerimônia, senta-se ao seu lado na cadeira vazia à esquerda de uma favorita. Para poder a gente entender, essa cadeira esquerda seria aquela cadeira da rainha, da soberana. Então ele tinha 15 esposas, mas nenhuma delas sentava nessa cadeira, porque ele não tinha nenhuma favorita. Então ela imediatamente chega, dança, quebra a taça, come a comida, não fala com ele, desce e senta na cadeira da soberana. Ele sorri e seus olhos rebrilham. Ela tem um sorriso, com faceirice. Um serviçal serve-lhe uma taça de licor, que ele sorve com os olhos embebecidos no príncipe. Este curva-se para ela e lhe diz entre um sorriso e um amor: belo presente de Osmã. Eis com efeito uma joia de alta lapidação, mas é também uma criança atrevida, desrespeitas um soberano. E ela responde com doçura: não, meu príncipe, sou uma virgem que te ama. Como te encorajaste a agir assim? Era o único meio de prestares atenção em mim. Ele sorriu novamente, fez uma pausa e continuou: és uma menina. Que idade tens? 17 anos. Criança, hei de mandar castigar-lhe. Não farás isso. Sou grega de nascimento, mas romana por direitos adquiridos. Um grego é sempre livre, mesmo na escravidão. Um romano não pode ser escravo. Sou 2 vezes livre no teu reino. E por isso me insultas? Não te insultei, meu príncipe. Amo-te e desejei ser notada por ti. Onde nascestes? Em Delfos. Fui consagrada ao templo. Quem te trouxe? Vim com meu pai a passeio. Osmã tornou-se nosso amigo. Há 1 ano que vivo no teu reino. Como me amas? Vi-te em teu parque há 6 meses, quando fazias saltar teus cães em um arco. Amei-te e pedi a Osmã que me trouxesse a ti como presente de aniversário. Que esperas de mim? Nada, apenas teu coração. E se eu não te der? Tanto pior para ti. Desconhecerás a aventura de ser amado com fervor, ao passo que eu, jovem, terei soberanos aos meus pés quando quiser. Por que me preferistes aos gregos e aos romanos? Não sou jovem nem tão belo e não sou bastante rico. Osmã afirma que meu amor por ti é mistério trazido em minha alma com o nascimento. Osmã fez-se cristão e enlouqueceu. Crê em lendas. Sim, ele é cristão. Crê na ressurreição das almas para a vida imortal. Essa crença é bela e consoladora. Osmã fala-me dela com frequência. Se eu também pudesse crer. E tu acreditas nisso? Mulheres gostam de fantasias e lendas. Não quero crer por enquanto. É um compromisso muito grave com o Deus dos cristãos. Ele, o Deus dos cristãos, é poderoso. Dizem que, por amor aos homens, imolou seu próprio filho, fazendo-o vir à terra para ensinar uma doutrina celeste. E o filho obedeceu, deixando-se suplicar numa cruz para exemplificar o amor e o perdão. Tudo isso é sedutor, mas tenho medo. Eu também tenho medo.
Osman afirma que ele ressurgiu do túmulo 3 dias após da morte. Ouvi falar muitas coisas a respeito desse filho do céu que se imolou por amor à humanidade. Como te chamas? Sou Lígia. A orquestra de flautas, então, começou a tocar. Então esse foi o primeiro momento de encontro com Lígia e Sacaram. Bem, claro que Sacaram, quando Lígia entrou no salão, dançou e fez tudo isso, ele se sentiu uma pessoa qualquer, porque ele era o soberano e ele não estava acostumado a fazer isso. Mas ela dobrou Sacaram, né? Ela, com a sua dança, com a sua leveza, com a sua inocência e, como ela diz, com o amor que vinha da alma, ela tinha certeza que ele não iria fazer nada com ela. E aí, né, ele dá a ordem, todos pensam que ele vai dar ordem para chicotear, porque ela senta então na cadeira da preferida, e a noite acontece, continua dançando, e tudo dá certo no final. Osman, então, sorriu. Ele percebeu que aquele coração duro, sisudo, terrível, amargo, foi quebrado, né? Foi amaciado, vamos assim dizer. E aí surge a transformação. Que transformação? A Lígia, então, tornou-se a soberana, que dominou, acima de tudo, o coração e a vontade de Sacaram. Osman, então, conseguiu afrouxar o rigor de muitas leis, né? E a situação do povo todo ficou suavizada. Por quê? Porque Osman sabia que uma das questões que vinham com Sacaram e que fazia ele cometer todas aquelas atrocidades era a grande amargura que ele vivia e que ele não conseguia controlar. Então, uma vez que ele conseguiu suavizar o coração dele e ele encontrou o amor, então ele conseguiu ver a vida bela do jeito que é. E aí as 15 esposas que ele tinha foram liberadas e mandadas para as respectivas pátrias ou lares. Percebam bem, a princípio, isso é uma boa coisa, né? As esposas foram liberadas, mandadas para casa, né? Ou para as pátrias de origem. Mas a gente não pode dizer que todas as esposas viviam em lares em berços de ouro, né? Nós sabemos que cada um é cada um está num momento evolutivo, né? Então é bom a gente sempre ficar atento. Então, os cães, por consequência, também já não eram mais os preferidos, né? A Lígia impôs sua vontade, e aí Sacaram passou a ser, então, o escravo, né, do reino, cedendo-lhe todos os seus caprichos, então ela conseguia tudo, né? Tudo que ela queria, Sacaram fazia para ela, e não tinha essa. E amaram-se profundamente, sinceramente, e ambos conheceram a felicidade. Bem, lindo, né? Lindo, lindo. Pois é. E só Deus sabe, né? Que mistérios sublimes se haviam infiltrado nessas duas estranhas almas, para que se dessem assim repentinamente uma a outra, aquele declinando para o inverno da vida, este despontando por alvorecer pungente, vibrando de vida e esperança. Então, a gente não tem relatos, a gente não tem nenhuma informação se eles se conheciam anteriormente, né? Ali a gente só tem uma indicação que a Lígia diz, né? Que esse amor era um amor de alma, que Osman tinha sinalizado para ela. Mas a gente não tem. Então, na verdade, a gente tem aqui, nesse conto, o primeiro encontro entre Charles e Ivone do Amaral Pereira. Lígia é Ivone, né? Lígia é, então, a dona Ivone se encontrando lá em uma das suas etapas reencarnatórias com Sacaram, que nós vamos descobrir no final do conto
que Sacaran é o Charles. E Charles, e aí eu deixo um outro convite para todos vocês, para vocês lerem a trilogia, né? Lerem O Cavaleiro de Lumière, né? Ler Nas Voragens do Pecado, e lerem as obras de Dona Ivone, porque vocês vão perceber e vão ver como que essas almas se reencontram ao longo das encarnações, e é uma coisa linda, 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 linda. E aí, Lígia morre bem cedo, subitamente envenenada. Não podia ser diferente. Sacaran enlouqueceu. Diferente podia ser, né? Ele não precisava se suicidar. Mas ele enlouqueceu, ele se suicidou. Antes de enlouquecer, ele ordenou castigos excessivamente aos suspeitos do crime. Então, não se encontrou quem fez isso com ela. Então, mas ele era um suspeito. Então, ele mandou enforcar, torturou. Ele ficou inconsolável, né? Ele ficou com uma mágoa imensa. E ele, nesse tempo, né, todo, ele enlouquece de ira. E num desses momentos de dor e de sofrimento, ele se suicida. E aí o tempo passa, né, na erraticidade, e a gente não pode esquecer que ele ainda não tinha encontrado a doutrina do Cristo, né? O Osman não conseguiu ainda, não tinha conseguido ainda fazer com que ele conhecesse, né, os ensinamentos de Jesus. O que Osman conseguiu fazer foi apresentar a ele o amor, e este amor tirou o coração dele do gelo, e aí ele se tornou uma pessoa leve, mas ele não suportou a dor da perda. E aí ele comete as atrocidades, se suicida, e nós, como espíritas, sabemos, né, o que acontece quando alguém se suicida. Então, ele fica ali, ele acaba encontrando os irmãos que sofreram com as suas torturas, com as suas injustiças. Então, ele acaba sendo perseguido no plano espiritual, ele sente dores, ele passa por muito sofrimento, até que, em determinado momento, ele é socorrido a fim de se progredir e de vencer. E aí entra o amor de Deus, né? Bem, o tempo passa e ele então reencarna. Aonde ele reencarna? Ele reencarna nas terras a qual ele tinha sido soberano, Sacaran. Ele reencarna, não como Sacaran, né? Mas ele reencarna mendigo, né? Mendigo, leproso. Ele fica nas cavernas, ele é maltratado por todos e, principalmente, ele sofre por todas as leis que ele criou enquanto era soberano. Tudo que ele sofre é fruto das leis que ele cria quanto Sacaran. E aí ele tem que se afastar, ele vai para uma caverna, ele não tem comida, mas sempre existe, né, os irmãos que amparam. As pessoas não podiam chegar perto, mas as pessoas jogavam pão pela janela. Então, à noite ele saía, vagava pelas ruas, com frio, sem roupa, à busca de pão que eram jogados pela janela.
Num determinado momento, então, um homem bondoso chega ao vilarejo a qual ele ficava, escondido, e então apresenta, né, a palavra do Cristo, os ensinamentos, e ele começa então a ouvir as palavras de Jesus e ele começa a se alimentar, ele começa a alimentar o espírito, né, com todo o bálsamo e a misericórdia de Deus. E aí ele se fortalece espiritualmente. E muito interessante que mesmo antes, né, dele conhecer esses ensinamentos, a gente não vê relato no livro, no conto, que ele reclamava. Então, a resignação dele era algo que já veio com ele. Então, ele não reclamava a condição dele nessa existência. E ele conhece, então, as leis de Deus, a voz de Deus, que povoa a sua solidão, e ele morre, então, à sombra da sua caverna, mas com ensinamentos de Jesus, né, no coração. Uma vez, novamente, né, no além, ele reconhece que a vida miserável dele de mendigo lhe foi salutar ao espírito. Trouxera méritos para a vida espiritual e novas forças animavam-no a prosseguir na jornada da reparação. Ele fora resignado, ele não murmurava, jamais contra a penúria da própria situação. Procurara os caminhos que conduzem a Deus. Então, nesta reencarnação, depois que ele se suicida como Sakarã, ele volta sozinho, né? Ele não volta com a Lígia, e ele passa toda essa situação sem reclamar, de forma resignada. E aí ele conhece, ele é apresentado às leis de Deus nesta reencarnação. E o tempo passa novamente, né? E ele volta então a renascer em Roma. Em Roma ele já começou, novamente ele ocupava altos cargos públicos, ele já era culto, poeta, orador, era fino político, era escritor, era cristão já, era amado pelos cristãos, e aí ele já reencarna com a Lígia. Eles já se encontram novamente e, como sempre, né, ele era escravo do seu amor. Ele era cego pelo amor da Lígia, né, e eles então nessa encarnação começam a caminhar. Lígia, por sua vez, né, ela começa a se corromper em Roma, né? Ela deixou-se invadir pelas paixões mundanas. Ela se torna uma mulher ambiciosa, porque o marido dela era um político famoso, era culto, né? Então ela se torna uma mulher ambiciosa que deseja beirar-se do trono, né? Ela quer vencer galgando postos. Lígia é sua esposa, né? Ela é bela, como sempre, ela volta belíssima, vivaz, ela é fascinante como sempre, mas atraiçoa o esposo, né? Ela começa a viver o adultério, né? E ele, muito modesto, né? Sem ambições, perjurando o matrimônio dela nos braços de um amante. Mas apesar de tudo isso, dela ter todas essas características de mulher ambiciosa, de ser fascinante, de gostar de se ver assim, de atraiçoar ele, né? Ela o amava. Apesar disso tudo, ela o amava. E aí, o que acontece? Ele é assassinado, porque ele começou a ser suspeito de cumplicidade com os cristãos, e aí uma escrava a serviço do partido político que ele pertencia, então, o assassina. E Lígia não tem problema com isso, né? Ela continua, então, depois que ele é assassinado, se adaptou perfeitamente à vida de Roma. Ela detestava os cristãos, né? E ela adorava se divertir, então, no circo, vendo morrer, vendo perder-se na noite dos pecados. Então, lá naquela época do circo de Roma, onde todo mundo era assassinado, né? Ela
gostava de estar lá, ela gostava de estar nesse momento. Ela não gostava dos cristãos, né? Então, ele já era um cristão, ele já foi assassinado porque ele era cúmplice dos cristãos e ela já estava totalmente descolada desse movimento. Ela era com paixões carnais, ela gostava de poder, ela gostava da beleza e ela não gostava, né, dos ensinamentos. Ela estava se descolando dos ensinamentos do Cristo enquanto ele se aproximava. Então ele, enquanto mendigo, ele conhece os ensinamentos do Cristo, ele reencarna já em Roma, já é um cristão praticante e ela começa então a se distanciar. O tempo passa novamente, né? E aí, o que é interessante que o conto nos traz é que num lapso de tempo, né, sopros de tragédias perseguem o Charles e a Ivone, ou Saccharin e a Lígia, né, nos cenários de Roma. Então, houveram vários cenários em Roma. Eles se amam sempre, né, eles possuem um amor, né, eterno. E apesar das falhas um do outro, eles nunca se abandonam. Então, eles se reuniam num momento, se afastavam num outro momento, mas eles, no percurso dessas reencarnações, eles sempre se reencontravam, né? E toda vez que eles eram afastados, que eles não reencarnavam juntos, eles se sentiam desgraçados com a ausência um do outro. Então, era um castigo, né, vamos assim dizer, quando eles não estavam encarnados juntos. E eles voltam a se reunir para se idolatrarem ainda mais, no impulso de amor sempre crescente. Então, toda vez que eles se reencarnam juntos, é para aumentar este amor, né, para esse amor impulsionar. Por quê? Porque esse amor, ele tende a sublimar na evolução espiral. Então, na verdade, a gente vai ver que um deles vai sublimar esse amor primeiro, né? Primeiro do que o outro. Então, eles reencarnam muitas vezes juntos, nesse período, eles reencarnam separados. Quando se reencarnam separados, eles sofrem muito, e cada vez que eles reencarnam juntos, eles se amam ainda mais. Bem, e em 10 séculos, né, quem foi Saccharin? Ele foi príncipe, ele foi sacerdote, ele foi médico, ele foi operário, ele foi amigo dos humildes, ele foi protetor dos infelizes. Então, em 10 séculos, nessas indas e vindas, ele foi tudo isso. Ele conheceu prisões, condenações, injustiças, decapitações. Ele conheceu a riqueza, a pobreza e o amor, mas sempre se manteve fiel à sua fé cristã. Então, vejam bem, ele em 10 séculos, eles se encontram, se reencontram, reencarnam juntos, reencarnam separados, e ele vem numa evolução. Ele sofre um monte de coisa, ele passa por muitas coisas, mas ele nunca se afastou mais da fé cristã. Né? Algumas vezes, né, ele segue com ela, mas o que acontece? Ele se perturba nos trabalhos da própria evolução com a violência do seu amor. Eles se amavam tanto, tanto, que esse amor chegou a um determinado momento que passou a ser prejudicial. Então, ele se refugiava para o estudo, a meditação, o trabalho intelectual, o reconforto espiritual, mas de lá também frequentemente ela o arrancava. Então, assim, mesmo quando eles estavam separados fisicamente, espiritualmente, às vezes ela arrancava ele desse estado, né, que ele se encontrava. E quando estavam juntos encarnados também, ele tentava, ele se esforçava continuar evoluindo, mas ela sempre arrancava ele desse estado. E aí o tempo passa novamente, né?
E ele vai, então, a gente vai encontrar ele na Índia, na velha pátria da filosofia e do culto ao espírito. Sua alma já está cansada das paixões terrenas e aspira à placidez e à pureza do amor divino. Então, quando ele chega à Índia, ele já não quer mais saber do amor terreno, das paixões terrenas, né? E aí ele refugiou-se, então, na Índia para conquistar a espiritualidade. Ele iniciou-se nos meandros das ciências secretas. A gente já falou lá no início dele, como Sakaran, ele gostava muito da ciência, né? De estudar ciência. Então, na Índia, ele vai se aprofundar nisso. Ele vai se familiarizar-se com o além, então, com a doutrina dos espíritos, né? Que não era esse nome, né? Penetra nos mistérios espirituais, galga elevados postos a que pode aspirar o adepto da luz nos tempos sagrados da Índia. Então, ele tem uma evolução transcendente aí, grande nesse momento reencarnatório, né? Mas existe uma sombra sempre, né? Então, a Lígia estava ausente dele, né? Porque ela perturbava o seu progresso, então ela não podia estar com ele naquele momento. E a justiça do alto chega num determinado momento e diz o seguinte: afasta ela, né? Afasta ela, para que nem o padrão vibratório dos dois se entrasse em sintonia, para que não pudesse haver esse deslocamento, né, desse esforço que ele fazia. Então, para que ele pudesse ter a liberdade e a tranquilidade para trabalhar, para realizar e para evoluir espiritualmente, né? Então, vejam bem, ela mesmo ausente, ela perturbava. Como que ela perturbava? Porque nós estamos onde está o nosso pensamento, né? E nós somos energia. Então, eles se ligavam, né, através, então, dessas energias. A partir do estágio reencarnatório da Índia, o amor humano perdeu sentido para ele, e ele passou a amar Lígia e ao próximo num único hausto de amor espiritual. Nada mais havia nele que lembrava-se Sakaran. Então, 10 séculos depois, ele não tinha mais nada de Sakaran. Ele não era mais tirano, ele não era mais mulherengo, ele não tinha mais paixões carnais, ele não era mais sisudo, ele já conhecia o Cristo. 10 séculos. 10 séculos, né? Então, ele evoluiu. Mas percebam que ele evoluiu e ela precisou ser afastada dele para que ele conseguisse atingir esse estado de evolução. Em 19 séculos, né, ele sofreu, ele trabalhou e ele teve realizações. Então, com 19 séculos de sofrimentos, de trabalho e realizações, ele ganhou um presente, né? Então, nesses 19 séculos, ele espiara, ele sofrera, ele lutara, ele trabalhara, ele amara, ele servira, ele vencera a si próprio e renovara-se para Deus. Ele progredirá em 19 séculos. Ele, Sakaran, Charles. Nós começamos o conto com ele e Lígia. Ele evoluiu. A Lígia ainda não, neste momento do conto. O tempo passou, né? E aí ele ganha um prêmio. O prêmio que ele ganha, né, foi ele dar a vida pelo Evangelho de Cristo nos trágicos dias de São Bartolomeu, quando foi dado o massacre dos protestantes na França de Catarina de Médici e Carlos IX. Então, por isso que eu comecei nossa noite convidando vocês para vocês irem assistirem lá o seminário que o nosso amigo querido Rony deu ontem sobre as voragens do pecado, porque vocês vão encontrar o Charles lá, vocês vão encontrar o presente que o Sakaran ganhou, que era dar a vida pelo Evangelho do Cristo. Vocês vão entender como que ele fez isso. Que belíssima história é essa, tá? Então, meus irmãos, que foi morrer pelo Cristo. Então, meus irmãos, esse conto é muito lindo, né? Esse conto é uma história de amor tão bonita e tão profunda que a gente percebe como esse amor sublima,
a gente também percebe que a gente está sempre juntinho, né, no processo evolutivo. A gente percebe que cada um tem que fazer a sua parte, porque em determinado momento a gente pode estar atrapalhando a evolução do nosso amor, de alguém próximo a nós. Por isso eu convido a todos vocês a lerem as obras de Dona Ivone. Convido a vocês a lerem a trilogia Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Lumière, que vocês vão ver como é belo e como esse espírito que progrediu pede a Jesus para voltar com a Lígia, que ainda não tinha progredido, que vai se chamar Ruth Carolina, que vai se chamar Andréa de Guzman, que vai ter muitos nomes e que vai chegar a se chamar a Ivone do Amaral Pereira. Como ele pediu a Jesus para estar perto dela. Como ele pediu a Jesus para estar junto ao amor dele, ou aquele amor já sublimado, para ajudar no processo evolutivo. Tenho certeza que ainda estão juntos. Tenho certeza que vão caminhar por muitos e muitos séculos e séculos juntos. E como ele trabalhou com Dona Ivone nessa última encarnação. E como que ela entendeu o que era preciso fazer para que ela conseguisse progredir, dar o salto do progresso depois de tantas reencarnações. Por isso que esse conto é tão especial. Eu acho que esse conto é uma história de amor tão linda, é uma história de amor sublime. E aí, quando a gente vai lendo todas as obras ficam mais belas ainda, porque a gente conhece a origem que foi permitida conhecer desse encontro de almas que juntas caminharam e ainda caminham para o progresso individual e coletivo. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Nesse momento de gratidão, de harmonia, de bênção, eu vou convidar todos vocês para nós fecharmos os olhos e agradecer a Jesus por esta oportunidade magnífica, maravilhosa, de aprendizado, de harmonia, de beleza, de amor sublimado. E a certeza que o progresso existe e que nós estamos no caminho. Porque nós somos sabedores que hoje nós somos muito melhores do que fomos ontem. Vai demorar um pouquinho para a gente progredir, mas nós vamos conseguir. Cada um no seu tempo, cada um no seu esforço, cada um com a sua dedicação. Mas a Ti, Senhor Pai querido, amado, a nossa eterna gratidão. Aos amigos espirituais, a Dona Ivone do Amaral Pereira, a mentora da nossa casa, ao Espírito Charles, a todos os espíritos de luz que nos envolvem e que estão conosco nesse momento, nos reerguendo, nos energizando, para que possamos continuar firmes na fé e no propósito do Cristo. A nossa gratidão. Obrigado, querido amigo. Obrigado, amado Mestre. Obrigado, espiritualidade amiga, por esta existência, por todas que tivemos e por todas que ainda teremos. Que possa nos fortalecer, nos iluminar, continuar nos intuindo para mais uma semana que se inicia, para mais uma semana de trabalhos cristãos, para mais uma semana de reforma íntima, para mais uma semana de aprendizado.
Senhor, esteja conosco agora e sempre. Nosso muito obrigado. A Ti te louvamos e damos graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Um grande abraço.